Olá, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho. O Unesp Notícias fala das comemorações aqui na cidade. No Vitória Régia, a programação vai até a noite. Apesar do feriado, tem muita gente trabalhando. E você vai saber qual é a forma correta de descartar aquele remédio que você não precisa mais. Aqui em Bauru, a comemoração pelo Dia do Trabalho foi no Parque Vitória Régia. O ponto turístico recebeu atrações culturais e esportivas. O movimento no Vitória Régia começou cedo. Os pais aproveitaram o feriado para descansar à sombra das árvores enquanto a criançada se divertia. Aproveitar, trazer as crianças para dar um passeio diferente. Com música ao vivo, a manhã de quarta-feira ficou mais descontraída. O evento foi promovido pela Central Única dos Trabalhadores, uma opção de lazer para os bauruenses que trabalharam na segunda e na terça-feira e amanhã e sexta já voltam a pegar no batente. Na programação, um passeio sobre 2 rodas que contou com 200 ciclistas. Depois do trajeto de 6 quilômetros, os mais jovens e os mais velhos foram premiados com bicicletas novas. E a família do Luiz, que foi a mais numerosa, com 4 pessoas, levou um vale-compras de R$1.000 para casa. Dispensa cheia nos próximos meses. Esse dinheiro aí vai dar para quanto tempo na despesa da casa? Vamos ver lá o que nós vamos comprar, né? E se tivesse prêmio para a bicicleta mais invocada, o Aldo teria faturado. Com placa e rodas de um Fusca anos 60, chamou a atenção pelo visual. Apesar desse jeitão de carro, aqui não tem nada motorizado. Ele completou o trajeto apenas pedalando. É difícil pedalar com essa bike, hein? Não é, aqui começou num ritmo meio forte, né? Depois maneirou, aí ficou bom. Quem também suou a camisa foi o pessoal da capoeira. Ao som dos berimbaus e das palmas, alunos de várias escolas se apresentaram. Até os mais novos entraram no ritmo. Descanso só do trabalho. A arquibancada do anfiteatro virou aula de ginástica. Subindo e descendo, essas mulheres usaram os degraus para se exercitar. Aproveitar o dia que a gente come um pouquinho mais e começar logo fazendo uma atividade física, né? Tem que ser. Alguns serviços foram prestados no evento. Nestas barracas, os visitantes fizeram cadastro para os benefícios do governo federal. Na hora da fome, dava para escolher entre lanches, churrasco e até doces. Entre os vendedores da feirinha de artesanato, a expectativa de conseguir um bom começo de mês. Mas para isso, tem que ser bom de conversa. Se você for tímido, você não vende, pô. Você tem que fazer a pessoa e vender uma coisa que você garante que é coisa bonita e boa. Porque se vender porcaria, na próxima o cidadão vem, descarrega no centro. Então tem que vender coisa boa. E no Dia do Trabalhador, teve gente que abriu mão do descanso. Manuel é auxiliar de depósito de segunda a sexta, mas não quis saber de ficar em casa no feriado. Trouxe sua arte em madeira para faturar um extra nesta quarta-feira. É gostoso, entendeu? Você participar de um evento como esse, né? Que é dia 1º, né? É um feriado, né? É um feriado meio deslocado, né? Mas é gratificante você ficar aqui, né? E aquilo ali E a festa continua. Às 6h30 vai ter uma apresentação de maracatu. E às 7 horas da noite sobe ao palco a cantora Alessi Brandão. A entrada é de graça. Veja agora como fica o tempo. As informações são do IPMET. Até sábado, a previsão é de sol em todo o estado de São Paulo. As temperaturas continuam mais altas no período da tarde e amenas pela manhã. O clima permanece estável em Bauru. A umidade do ar é mediana, está em 46%. Temos ventos de brisa leve a 10 km por hora. No início da tarde de hoje, fez 29 graus em Bauru. A temperatura máxima prevista para amanhã, em Bauru, Piratininga e Agudos, é a mesma, 30 graus. No próximo bloco, vamos mostrar para você a forma correta de descartar medicamentos. E ainda hoje você vai saber como é a rotina de quem trabalha em pleno feriado. O que você faz com os medicamentos vencidos ou com aqueles que ainda estão no prazo de validade, mas não são mais utilizados?
Jogar no lixo comum ou em pias e vasos sanitários pode trazer prejuízos ao meio ambiente. Aprenda agora a maneira correta de fazer o descarte. Precisa de um remédio e eu acho que ali é mais fácil. A família da Larissa guarda os remédios nessa caixinha cor-de-rosa. Mas alguns ficam no criado mudo, bem pertinho para qualquer emergência. O que a sua família faz na hora que acaba o tratamento? Compra um remédio, mas sobra algumas pílulas, algum restinho do remédio? A gente acaba guardando e armazenando para poder usar uma próxima vez que precisar iniciar outro tratamento com o mesmo remédio. Mas você sabe que isso é perigoso e não pode tomar o remédio sem indicação. Não pode, mas na hora da necessidade a gente acaba pegando. O ideal é não manter medicamentos em casa. Quando acaba o tratamento, o recomendado é descartar tudo o que sobra, independentemente do prazo de validade. Isso porque nenhum medicamento deve ser consumido sem orientação médica. Há sempre um risco. Por que tem um risco? A gente fala que ele não conhece a ação dessa droga, ele não sabe exatamente, qual o efeito que ela vai ter. Ele pode estar tomando alguma outra medicação por orientação médica. E aí o que acontece? A gente fala que pode ocorrer a chamada interação medicamentosa. E aí vai o efeito acabar interferindo no outro e até anulando o efeito, ou potencializando aquilo que a gente fala que seria o efeito daquela droga. Em Bauru, a população pode fazer a entrega nos postos de saúde. São 20 na cidade. Cada tipo de medicamento tem uma forma correta de ser descartado. Os comprimidos devem ser retirados das cartelas e colocados em sacos plásticos. As embalagens podem ser colocadas no lixo reciclável. No caso dos xaropes e pomadas, o conteúdo não deve ser retirado dos vidros e bisnagas. Somente as caixas de papel podem ser recicladas. Já as seringas, os aplicadores de insulina e medidores de glicemia devem ser colocados em um recipiente separado para evitar contaminações. Tudo que a população entrega nos postos de saúde da cidade é recolhido pela Endurbe e levado para uma câmara refrigerada no aterro sanitário municipal. Por dia, cerca de 300 quilos de lixo hospitalar são recolhidos das unidades de saúde municipais. Isso inclui todos os resíduos com risco de infecção, inclusive os medicamentos. Em seguida, o material é incinerado por uma empresa terceirizada. No entanto, muita gente ainda tem o péssimo hábito de jogar remédios no lixo comum. E esses medicamentos acabam vindo parar aqui no aterro sanitário. E isso traz prejuízos para toda a sociedade. A contaminação do meio ambiente é o principal problema. O risco é de se afetar o solo, o lençol freático e tá contaminando o meio ambiente, né? Então existe já essa coleta diferenciada para que se evite essa contaminação. Em 2010, segundo a Anvisa, o volume de vendas da indústria farmacêutica chegou a 2 milhões de unidades no país. Mesmo assim, ainda não existe no Brasil uma política pública para a coleta de medicamentos descartados pela população. Para evitar acumular remédios em casa, uma alternativa é comprá-los de forma fracionada. Além dos postos de saúde, algumas farmácias da cidade também recebem medicamentos vencidos ou sem uso. A rede Farmacentro faz a coleta na unidade da rua Antônio Alves. Já a Drogaria São Paulo recebe os medicamentos em 2 lojas, na que fica na Alberto Segala, próximo ao shopping, e na loja da Rio Branco. E sobre essa possibilidade de comprar os remédios de forma fracionada, nós conversamos com a farmacêutica Terezinha César, chefe da seção de produtos da Vigilância Sanitária em Bauru. Ela fala também por que se deve evitar guardar medicamentos em casa. O maior perigo de manter medicamento em casa são as intoxicações, né? Nós temos dados do Sinitox, que é o Sistema Nacional de Intoxicações Farmacológicas, que no Brasil em torno de 30% das intoxicações ocorrem por causa de medicamentos. E desses 30%, 35% com crianças abaixo de 5 anos. Quer dizer, um dado bastante grave que a maioria das pessoas não tem conhecimento. Outros seriam os efeitos adversos. Por quê? Você tem um medicamento em casa que você tomou, né, foi prescrito num dado momento, por uma dada enfermidade, e de repente você toma por outro motivo ou dá para outra pessoa que pode ter intercorrências que não estavam previstas.
O ideal é ter a quantidade adequada de medicamento quando você precisa. Agora, para isso, você teria que poder comprar medicamentos fracionáveis, que chama, tá? Medicamentos que já vêm em embalagem própria para ser fracionado. No Brasil, no momento, a gente tem em torno de 752 medicamentos em embalagens fracionáveis. Dentro do nosso universo, eu diria que é pouco. E pelo que eu bati o olho, a maior parte é antibiótico, que é um grande interesse em não se tomar antibiótico além da conta hoje em dia, né? Porque você está causando toda uma resistência nos micro-organismos que é um problema para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, né? Não há uma legislação que obrigue a indústria a fabricar os fracionáveis, tá? A embalagem fracionável. Mas eu diria que você pode e deve perguntar no momento que você for comprar, adquirir um medicamento, se ele existe em embalagem fracionável, tá? E se não existir, solicitar que a drogaria ou a farmácia compre. Muitas vezes a própria drogaria ou a farmácia não compram os fracionáveis. Se os consumidores começarem a pedir, né, exigir assim de uma maneira delicada, vamos dizer assim, né, que ele tem esse direito de só tomar o que ele precisa, tá? Eu acho que vai começando a haver uma solicitação do ponto final de venda, que seriam as drogarias e farmácias, chegando até a indústria. Não é medicamento fracionado, são medicamentos de embalagens fracionáveis, se chama. E a embalagem é muito visível, como seria do genérico, que vem com a tarja azul, com o G bem grande. Ele vem com uma tarja vermelha bem grande escrito, medicamento fracionável. Então, assim, não tem como ser enganado, inclusive, porque isso é muito perigoso também, tá? Você achar que você pode cortar medicamento e ficar vendendo um medicamento que não é fracionável, fracionado, tá? Ele tem que sair da indústria fracionável. Picote, bulas a mais, com embalagem secundária para você poder levar para sua casa, não tá tudo solto, tá? Bem identificado, para você não correr o risco de trocar medicamento na hora de tomar. Medicamentos parecidos, né, de embalagem parecida, seria um perigo, inclusive. Todo medicamento deve ficar, que se diz a temperatura ambiente. Só que eu quero deixar claro que temperatura ambiente significa entre 15 e 30 graus, no máximo. Isso para qualquer medicamento, tirando os medicamentos que necessitam de temperaturas especiais para conservação. Então, na sua casa, por exemplo, ele tem que ficar num local ao abrigo da luz, num local ventilado e que fique no máximo até 30 graus, tá? O último lugar do mundo para você guardar medicamento é onde a maioria das pessoas guarda, que é o banheiro. O banheiro é um local úmido, que propicia o desenvolvimento de muito fungos, bactérias, e geralmente fica embaixo da pia, que passa o esgoto, né? Quer dizer, a maioria das pessoas guardam aí, tá? E não é um local bom. Eu não sei onde seria. Você teria que ver na sua casa onde ficaria o abrigo da luz, ventilado e numa temperatura mais próxima de 15, 30 graus, tá? A gente teria que saber exatamente qual o medicamento para saber que tipo de alteração que ele sofreria fora das condições ideais de armazenamento dele. Ele tanto pode perder o efeito como se transformar num produto mais tóxico. No próximo bloco, a gente volta a falar do Dia do Trabalho. Não saia daí! Foi realizada na tarde de ontem uma audiência pública na Câmara para discutir políticas para a proteção dos animais. Participaram do encontro membros do Executivo, vereadores, deputados estadual e federal e representantes de ONGs. Em Bauru, faltam iniciativas e verbas públicas para a proteção dos animais. Sim, é necessário nós termos políticas mais bem definidas, né, políticas mais bem direcionadas, para que a gente consiga ter um mínimo das regras necessárias, né? A gente sabe que muitas pessoas amam os animais, mas infelizmente a gente ainda tem algumas ações aí que são desnecessárias e até mesmo cruéis contra os animais, né? A audiência partiu do vereador Marquinhos da Diversidade. Para ele, a proteção dos animais precisa avançar em 4 pontos: a identificação dos animais por meio de censos,
a castração gratuita, o combate aos maus tratos e a posse responsável. Então nada melhor do que discutir com a população, principalmente com os ativistas que já trabalham nessa causa animal há muito tempo no nosso município, as melhores proposituras e os melhores debates e proposituras para sair um projeto de lei, para a gente ter um espaço no nosso município destinado exclusivamente para a causa animal. Entre as discussões da noite, esteve também a portaria do governo federal, que divide a responsabilidade sobre o assunto e as verbas de proteção animal entre secretarias como Meio Ambiente e Saúde. Há em discussão hoje, dentro da área da saúde, uma nova regulamentação que vai dividir as atribuições. O que é a atribuição da área do meio ambiente, o que é a atribuição da área especificamente de saúde, o que é a atribuição Secretaria de Transportes em relação a animais que estão em vias públicas e tudo mais. E nós esperamos que essa divisão de atribuições produza um bom resultado no país, que esta seja uma área melhor cuidada. Além dos representantes públicos, a população também compareceu à audiência com faixas. Da mesma forma, as ONGs foram cobrar medidas efetivas para a proteção dos animais. Então a gente espera realmente que seja uma luz no fim do túnel, que agora as coisas se acertem, que seja um marco essa audiência pública para a situação dos animais em Bauru. A gente mostrou agora há pouco que os bauruenses estão comemorando o Dia do Trabalho no Parque Vitória Régia. Mas enquanto muitos se divertem, tem gente trabalhando para manter tudo em ordem no feriado. Com a quarta ensolarada, o dia foi bom para brincar ao ar livre, andar de bicicleta, caminhar, descansar, divertir, praticar esporte e curtir a família. Eu acho que o descanso, a folga que a gente tem no meio da semana, que é muito boa para repor mesmo essas energias que faltam, né? Enquanto o pessoal se divertia na Avenida Getúlio Vargas, eram os agentes de trânsito, como o Adriano, que garantiam a segurança dos pedestres e ciclistas. Nós já estamos acostumados a trabalhar sábado, domingo, feriado, trabalhamos por escala e faz parte da profissão, né? Estamos aí à disposição para poder auxiliar no trânsito, o que é necessário aí. Eles ficam por aqui, cuidando para que nenhum motorista avance a faixa de segurança. Mas no final do dia, o Adriano também vai comemorar o 1º de maio. Eu, após o término desse evento, vou andar de bicicleta. Quem também não está de folga neste feriadão são alguns porteiros. Eles são os cartões de visita dos locais. São eles que mantêm um clima profissional, respeitoso e cordial na portaria. Tudo bom, seu Virgílio? Bom. Ele faz isso há quase 20 anos e sabe que o porteiro é a primeira impressão de um condomínio. É ele quem autoriza ou não a entrada de visitantes e prestadores de serviço. Por aqui é até calmo. Bom porque assim dá para conversar bastante. Aqui a gente está sempre conhecendo pessoas novas, conversando, e são pessoas agradáveis que fazem bem para a gente, sabe? E quando não tem o que fazer, a gente tem sempre alguma coisinha para ler, né? E fazer umas palavras cruzadas, etc., que eu gosto muito. Então, é isso, a gente arruma um jeito de passar o tempo, né? Se na portaria do seu Virgílio não tem muita agitação, este pessoal aqui corre contra o tempo. É uma coisa de dedicação, né? A gente, infelizmente, tem que deixar parte da vida social, familiar toda de lado, mas é uma coisa que nós escolhemos para a nossa vida. Esta equipe do SAMU acabou de chegar de um atendimento. Nos feriados, acidentes de trânsito e domésticos são comuns. Aqui não tem rotina. Não tem rotina. Cada chamado é um chamado diferente. Então, pra gente, o gratificante é esse, é a falta de rotina. Mas ninguém reclama de trabalhar em feriados, finais de semana e até madrugadas. Porque escolheram como profissão algo que precisa de doação. O importante aqui é salvar vidas. O serviço de saúde que eu penso que não pode parar, né? Porque a doença não escolhe dia nem hora. E mais ainda porque é gratificante para a gente, né? Pegar casos graves e muitas vezes a gente
tornar a situação bem-sucedida para o paciente. Tudo que a gente gosta de fazer, a gente faz com amor, sai bem feito, né? Então, assim, é um trabalho essencial. A gente sabe que a população necessita do nosso trabalho e isso é muito gratificante. A gente deixa a família, mas sabe que depois a gente vai chegar lá, que está tudo bem, está tudo tranquilo. É muito bacana. Antes de encerrarmos a edição desta quarta-feira, um recado. Excepcionalmente, hoje, o programa Som e Prosa será exibido às 8 horas da noite aqui na TV Unesp, e não às 8h30, como habitual. A mudança ocorre por conta do pronunciamento em rede nacional da presidente Dilma Rousseff. O Unesp Notícias fica por aqui. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau! Thank you.